Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Lógica de Programação com Edgar. Meu nome é Edgar Delfino e sou seu tutor. Bom, na aula anterior nós falamos sobre entrada e saída de dados, onde nós vimos estruturas que permitem a interação do programa com o usuário. Na aula de hoje nós vamos falar sobre operadores. Bem, o que são operadores? Podemos dizer de maneira simples que operadores são estruturas funcionais que estabelecem relações entre operandos e que no final dessa relação possa resultar algum valor que seja do tipo semelhante aos dois operandos. Esses operandos podem ser variáveis ou constantes, dependentemente da estrutura que nós temos a fazer. Esses operandos podem ser variáveis ou constantes e podem ser também valores lógicos. Ok, dentro da própria ciência em si, da ciência da computação e da própria área de informática e no nosso dia a dia, podemos classificar esses três tipos de operadores. Temos primeiro os operadores aritméticos, que são os operadores com os quais nós temos a maior parte do dia, temos contato quase sempre, os operadores aritméticos na matemática básica. Temos os operadores relacionais, maior, menor, diferente, igual, e os operadores lógicos. Então vamos falar hoje sobre os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos, como nós dissemos, são aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, da matemática básica. Estamos a falar essencialmente dos operadores de adição, subtração, multiplicação e divisão. Bom, aqui estão os nossos operadores aritméticos, os quais nós vamos aprender hoje. Temos aqui a operação de adição, o seu símbolo é de mais, ok? Quando nós estivermos a tratar no Portugal Studio, no ambiente do Portugal Studio, a escrever nossos algoritmos, quando nós queremos uma expressão de adição, nós usamos sempre esse sinal, o símbolo de mais, que é o símbolo de adição. Para subtração, usamos esse tracinho aqui, que é o seu símbolo. Para multiplicação, usamos o símbolo asterisco. E para divisão, usamos o símbolo de barra. O resto da divisão. O resto da divisão, acredito que não é uma operação muito comum no nosso dia a dia, nem muito comum nos ensinos de matemática básica. Mas nós vamos aprender com maior detalhe sobre o resto da divisão mais adiante. Mas vamos dar aqui atenção nas nossas prioridades. Nós sabemos que quando estivermos diante de uma operação matemática, operação aritmética, há operadores que têm prioridade em relação aos outros. Então, nesse caso, é necessário que nós organizemos bem a nossa expressão para que não possa nos retornar valores errados ou valores contraditórios. Então, nós temos assim a multiplicação com prioridade de 2, quer dizer que a multiplicação tem prioridade maior que a adição e subtração. O que quer dizer que dentro de uma expressão matemática ou de uma expressão, nós podemos ter em conta que sempre se atende em primeiro lugar à multiplicação, a menos que nós coloquemos valores entre parênteses que estarão a indicar outra ordem de prioridade. Assim nós temos prioridade 2 para a multiplicação, prioridade 2 para a divisão, prioridade 2 para o resto da divisão, que quer dizer que essas três operações têm maior prioridade em relação à adição e subtração. Então vamos dar uma olhada para você que não entendeu bem sobre a questão da divisão inteira. Vamos lá. O resto da divisão inteira. Veja aqui um exemplo que nós temos. Vamos supor que nós estamos a dividir 5 por 2. Nós sabemos que se estivermos a fazer uma divisão inteira, vai nos retornar o valor 2, ok? Vai nos retornar o valor 2. Mas nesse caso estará restando sempre um valor. Então, quando nós estivermos a aplicar o valor da divisão inteira, a operação do resto da divisão inteira, então o valor sempre nos vai retornar 1. Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo, 5 módulo, normalmente chama-se módulo, ok? Chamamos módulo 5, módulo 2, então vai ser igual a 1, ou o resto da divisão de 5 por 2 é igual a 1. Esse operador de resto da divisão é muito usada quando estivemos a determinar a questão de números pares, se queremos saber se é um número par, se é um número é ímpar, se queremos saber se um número é primo ou não. Então, se um número é divisível por algum número, então usa-se muito esse operador de divisão inteira, ok? Então vamos aí fazer a nossa primeira aplicação dessa primeira parte dos operadores aritméticos ou dos operadores. Então vamos aí. Exemplo. Escreva um programa que, dado dois números, imprima a soma. Quando estamos a falar soma, estamos a fazer referência à adição. A diferença, estamos a falar da subtração. O produto, estamos a falar da multiplicação. O quociente é o resultado da divisão e o resto da divisão entre ambos dados esses números. Então vamos no nosso ambiente, Portugal Studio.
Ok? Estamos aqui no Portugal Studio, vamos criar um novo arquivo. Podemos limpar essa informação. Então, vamos escrever um programa que, dado dois números, ele possa dar a adição, a soma, a subtração ou a diferença, a multiplicação, a divisão e o resto da divisão desses mesmos elementos. Então, o que é que nós precisamos para resolver esse problema? Primeiro, nós precisamos declarar as nossas variáveis, ok? Então, nesse caso, vamos trabalhar da forma mais básica e mais direta. Vamos declarar as nossas duas variáveis, que são, vamos considerá-los que são do tipo inteiro. Então, vamos dizer inteiro, como nós aprendemos na aula de declaração de variável. Vamos dizer num1, vamos dizer, considerar num1 como o primeiro número e num2 como o segundo número. Segundo, nós vamos fazer atribuição de valores. Você pode elaborar o exercício praticando a nossa aula anterior, que era de entrada e saída de dados, que tu podes aplicar alguns valores do tipo permitir com que os valores sejam inseridos dinamicamente, que tu podes inserir valores aleatórios, né? Mas nós aqui vamos fazer uma atribuição direta. Então vamos aí. Número 1, vamos dizer que é igual a 5, vamos aplicar os números que nós usamos no nosso exemplo. E número 2, vamos dizer igual a 2. Então vamos aqui aproveitar, colocar sempre comentários para nós termos o nosso código bem documentado. Vamos dizer atribuição. E vamos dizer aqui em cima declaração. Ok, assim está bom. Assim está bom. Ok, então vamos aqui fazer a nossa exibição da primeira operação. Exibição. Vamos dizer aqui da soma. Então vamos dizer aqui, escreva num1, vírgula, vamos aqui, a vírgula, de referir que essa vírgula é para concatenarmos a nossa informação, ok? Para que a nossa informação esteja junta. Para nós juntarmos a variável e um texto, nós usamos a vírgula para concatenar, ok? Num2, vamos dizer que vai ser igual a num1 mais num2. Ok? Então, aqui nós estamos a realizar a nossa operação de soma. Uma variante que nós poderíamos usar para fazer essa... Vamos aqui ver como é que ele vai executar, não é? Vamos aqui testar o nosso programa. Ok, nós vemos aqui 5 mais 2 igual a 7. Então, nós vemos aqui que essa expressão aqui fez a soma, a junção dos nossos dois elementos. Então, vamos aplicar uma forma um pouquinho mais prática, um pouco mais organizada. Vamos aqui declarar uma variável soma. Vamos dizer, podemos fazer uma declaração também, já que estamos a somar dos valores inteiros, então o resultado dessa soma também será inteiro. Então podemos dizer, declaramos essa variável soma e aqui, vamos dizer, na seção de operação, então vamos colocar aqui soma vai receber essa expressão aqui. Ok? Vamos dizer, soma vai ser igual a num1 mais num2. Então vamos aqui escrever soma e ver como é que isso fica. Vamos testar de novo. Ok, como podemos ver, deu aqui o mesmo valor. Então nós vamos fazer essa sequência de instruções para que possamos substituir aqui a soma, a multiplicação, a divisão e o resto da divisão inteira. Vamos lá. Eu escrevi já aqui uns códigos, então vou fazer só um copy e paste que é para ganharmos tempo. Mas você aí não esqueça de praticar, para praticar, então vai escrevendo, vai repetindo sempre os códigos para melhor prática. Então vamos colocar aqui a diferença, vamos adicionar aqui a variável diferença. De lembrar que os acentos e palavras e caracteres especiais não devem ser parte de uma variável, da nomenclatura de uma variável, ok? Diferença, vamos dizer num1 menos num2. Então aqui na diferença, ok? Produto num1
asterisco num12. Então vamos colocar aqui produto. E é sempre bom que nós colocamos o nome da variável com algo significativo, algo que possa nos mostrar claramente do que é que estamos a referir, ok? Então vamos aqui declarar uma variável do tipo real, quociente, ok? Vamos dizer quociente vai ser igual a num1 barra, que é o operador que nós aprendemos para divisão, num2, ok? Então vamos colocar aqui quociente. Ok? Existe um detalhe muito, mas muito importante. Vamos aqui terminar e que depois explico. Vamos dizer o resto. E o resto vai ser. O resto recebe num1. Lembra o operador de resto? É porcentagem num2. Então, vamos aqui colocar resto. Ok? Então, por que é que nós declaramos a variável quociente do tipo real? Porque nós sabemos que a divisão, normalmente a divisão nos dá, dependentemente se os números forem divisíveis, pode nos dar um valor inteiro, mas se os números não forem divisíveis, por exemplo, 5 por 2 dá um número, não, 5 não é divisível por 2, portanto, aqui nós vamos encontrar sempre uma dízima, ok? Então, nesse caso, uma dízima, um valor de ponto flutuante. Nesse caso, vamos ter que esse valor vai ser convertido para real, ok? Porque ele possui um pontinho, conforme nós aprendemos na aula dos tipos de dados. Por isso que sempre que nós estivermos a usar a divisão, dependentemente, nós vamos apresentar na próxima aula um operador para a divisão inteira, ok? Nesse caso, para a divisão inteira, era só inverter aqui e colocar um contra barra. Mas nós vamos usar aqui a barra para apresentarmos a divisão real, ok? Vamos a isso então, escrevemos aqui as nossas expressões, então vamos ver como é que isso ocorre. Ok, como podemos ver, temos aqui o operador ok. Como podemos ver, temos aqui 5 por 2, temos aqui os nossos resultados tal como nós prevíamos, ok? Então temos aqui a divisão, o elemento da divisão inteira, que é quociente, ok? Temos 2.0, temos aqui o resto da divisão de 5 por 2 é 1, ok? Bom, para essa aula de exemplo nós ficamos por aqui. Não esqueça de guardar o arquivo, sempre de guardar o arquivo. E, por favor, clique aí, procura sempre adicionar alguma coisinha, por exemplo, a questão de poder inserir os dados pelo teclado e coisas do gênero. Bom, nós ficamos por aqui, vamos dar continuidade da aula dos operadores na próxima sessão. Então, fique ligado ao nosso canal, não esqueça de dar um like se gostou dessa aula, não esqueça de compartilhar com seus amigos e colocar sempre, deixar as suas dúvidas e sugestões nos comentários. A gente está junto na lógica de programação com ele.